E que a Mãe Maria Santíssima hoje e sempre nos abençoe com a sua luz rosa de puro amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Hoje, em específico, nós iremos tratar do tema da oração dominical, que é o nome dado ao Pai Nosso, o nome verdadeiro do Pai Nosso que estais nos céus, que a gente sempre ora todos os dias, é oração dominical. Eu vou contar um pouco para vocês da história dessa oração e também um pouco para como vocês devem entender essa oração e fazer ela com mais intensidade, entendendo melhor o seu significado. Primeiro de tudo, a gente tem que entender onde essa oração surgiu. A teoria mais aceita é de que ela surgiu lá no Sermão da Montanha, na parábola do Sermão da Montanha, que foi quando Jesus fez um de seus maiores sermões já conhecidos. Na época que ele fez o Sermão da Montanha, já tinham muitos cristãos acompanhando ele na época, e nessa época já tinha-se uma grande quantidade de pessoas que prestavam muita atenção e davam muito valor a tudo que ele falava. É dito que ele estava perto do lago de Genezaré, quando ele fez esse sermão da montanha, e que tinha sido logo após um período onde ele tinha ficado com os pescadores e tudo mais, e ele resolveu fazer esse sermão da montanha, que não é literalmente, não foi feito literalmente numa montanha, mas sim num montezinho de terra que tem ali perto desse lago. E nesse sermão da montanha ele falou várias coisas, várias frases que são as frases que dão base para o kardecismo. Conta a história que o espiritismo kardecista começou inicialmente com o fenômeno das mesas girantes, o fenômeno de entrevistar os espíritas e codificar eles através do livro dos espíritos. Depois veio o livro dos médiuns para classificar e explicar os tipos diferentes de mediunidade. E depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo para poder dar uma base e um trato e um conceito de religião para o espiritismo, porque na época as pessoas ficavam muito confusas sobre o que era o kardecismo e qual a religião com que ele estava relacionado. Nisso, Leon Denis, que era um amigo de Kardec, que gostava muito dessa parte mais espiritual, ele fez, junto com Kardec, todo esse processo de associação para que o kardecismo se tornasse, tivesse mais um corpo de religião. E, nesse processo, eles fizeram a construção do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que um livro onde, obviamente, a gente tem contato com o Evangelho de Jesus Cristo, segundo, interpretado pelo Espiritismo. E caso vocês não saibam, estão vendo aqui o nome dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo? Não vim destruir a lei. Meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa do Pai. Cada uma dessas frases aqui são frases que foram ditas por Jesus nesse tal sermão da montanha que eu estou contando aqui para vocês. Então, se vocês observarem aqui, cada uma dessas frases é o que dá base para a construção do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, de novo, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro onde pegam-se trechos dos sermões de Jesus, ou mais especificamente, o Sermão da Montanha, e onde se interpreta coisas que foram ditas por Jesus no Sermão da Montanha pela visão espírita. Então, lá no Sermão da Montanha, Jesus diz: bem-aventurados os aflitos. E aqui no kardecismo a gente vai lá e explica, olha, por que Jesus diz que bem-aventurados os aflitos? Porque uma pessoa que está passando por dificuldade deveria estar bem-aventurada, deveria estar feliz. Aí vem todos esses textos aqui para explicar do porquê o kardecismo entende que o ato de passar por sofrimento é uma boa aventurança que vai ajudar na evolução do seu espírito. E aí vem cá e diz, ó, porque através da justiça das aflições nós pagamos os nossos karmas e compensamos a lei de causa e efeito. E aí continua. Porque
As causas atuais das aflições são necessárias devido aos erros que nós cometemos no nosso passado encarnacionista. Então, toda vez que você está aflito, você está pagando pelos erros que você próprio cometeu. E aí, cada um desses textos aqui vai explicar, segundo a visão espírita, por que Jesus realmente estava certo quando ele disse que bem-aventurados eram os aflitos, e vai explicar como o kardecismo entende e interpreta essa fala de Jesus e expõe e, diríamos assim, dilui através de cada um desses textos uma forma aprofundada de entendimento do que é essa frase do Sermão da Montanha. Tanto que cada texto aqui, quando a gente termina de ler o texto, sempre diz o quê? O texto é de François Nicolas Madeleine, o texto é de Lacordaire, o texto é de Fenelon, o texto é de um espírito amigo, o texto é de, sei lá, vários espíritos que eu já citei aqui. Então, cada um desses espíritos, ele vinha na época, fazia uma psicografia e ele fazia um texto explicando pela visão espírita como realmente os espíritos concordam com o que Jesus disse, e ao concordar com o que Jesus disse, mostra-se o quanto o kardecismo é uma religião associada a Jesus. Então, caso vocês não sabiam, cada um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo está associado com uma dessas frases lá do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aí Jesus vai lá e explica por que esses daí são bem-aventurados. Cada uma dessas frases aqui de cada um dos capítulos é uma frase de Jesus no Sermão da Montanha. E todos os textos que fazem parte do capítulo são os textos que na época Leon Diniz, Kardec, todos os membros da Sociedade Espírita e também os próprios espíritos disseram, olha, junte esse texto ao capítulo 11, junte esse texto ao capítulo 12 e por aí vai. Então, todo o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que uma interpretação do famoso Sermão da Montanha. E cada mini texto dentro de cada mini capítulo é exatamente uma forma aprofundada de nos ajudar a entender como nós devemos lidar com aquilo que Jesus nos ensinou. E aí é dito que o kardecismo veio como a religião que seria o consolador prometido, que Jesus prometeu, para complementar a interpretação daquilo que ele disse lá há 2000 anos atrás e que as pessoas não seriam capazes de entender e de perceber. Então, da mesma forma que o kardecismo entende que cada um desses textos aqui, cada uma dessas frases de Jesus pode ser interpretada profundamente, agora vocês vão entender o que realmente quer dizer o Pai Nosso. O nome do Pai Nosso é oração dominical. Oração é uma palavra que quer dizer algo como entregar, doar, sentir, vivenciar, se conectar. Então, oração é isso. E dominical vem exatamente da palavra em latim domini. Domini em latim significa senhor. Então, a palavra domini significa o senhor. Dominical seria o dia do Senhor. Domingo significa isso. Domingo é o dia do Senhor. Sunday, o dia do sol, lá para o pessoal de fora. Então, quando foi feito o nosso calendário, botou domingo por causa de Domini. E oração dominical, uma oração que era, entre aspas, para ser feita no dia do Senhor, porque desde a antiguidade, geralmente era o dia de domingo, o dia, entre aspas, do descanso, onde as pessoas tinham tempo para ir para a igreja, tinham tempo para ir orar. E a palavra orar, oração, vem lá da etimologia do latim orationis, algo assim que significa discurso, fala, palavra, verbo. Então, a oração dominical seria tipo o verbo do Senhor, as palavras de Deus, as palavras do Cristo. Então, oração dominical é o nome verdadeiro do Pai Nosso. E toda vez que você faz o Pai Nosso, você está fazendo a oração de Domini, a oração do Senhor, a oração de Deus. E cada uma das frases do Pai Nosso é exatamente uma expressão de várias outras coisas, assim como cada frase
do Sermão da Montanha também é segundo a visão kardecista. Mas bora lá ler o texto que vocês vão entender melhor. Prefácio. Os espíritos recomendaram que, encabeçando essa coletânea, puséssemos a oração dominical. Porque aqui é a coletânea de preces que tem no final do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem prece para tudo que vocês imaginar. Prece para afastar o obsessor, prece pelas pessoas que morreram, prece por uma pessoa que está doente, prece pelos espíritos endurecidos, prece pelo anjo guardião. Tem várias orações aqui. E os espíritos, na época, pediram que especificamente o Pai Nosso fosse a primeira oração da coletânea de preces. Não somente como prece, mas também como símbolo de todas as outras preces. Então, todas as outras preces que tem depois dessa são, diríamos assim, partes dessa prece aqui também. E que, se você fizer um Pai Nosso bem sentido, com sentimento, com vontade, ele vai ter tanto potencial quanto qualquer uma das outras orações. Que eu já cansei aqui de falar para vocês que tem 3 níveis de prece. A prece alfa, que é aquela que você faz de qualquer jeito. A prece beta, que é uma prece que você já faz mais concentrado. E a prece gama, que é aquela prece que consegue transformar até a realidade, que seria a prece dos milagres. Então, ao lermos o Pai Nosso, a gente está se conectando profundamente com Deus. E a gente está se conectando com a oração que serve para substituir qualquer outra. Porque na época tinha-se muito costume de ler salmos, de fazer cânticos, de repetir orações. Então, um Pai Nosso bem feito tem mais poder do que qualquer outra prece. Assim como, sei lá, se você é do Salmo 91, um Salmo 91 bem feito vale mais do que qualquer prece, porque, de novo, é o seu sentimento que dá poder à oração e não as palavras que são ditas nela, apesar que as palavras também têm seu valor. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, afinal foi Jesus que falou o Pai Nosso, tem isso lá na Bíblia em Mateus 6, 9 a 13, seja também porque pode suprir todas as outras preces, conforme os pensamentos que lhes conjuguem. É o mais perfeito modelo da concisão verdadeira, uma obra-prima de sublimidade na simplicidade. Então é uma prece rápida, é uma prece pequena, é uma prece bonita, é uma prece poderosa e é uma oração que consegue emitir e atrair todos os tipos de energia positivas que vocês imaginarem. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé. Profissão é professar, é sentir. Por isso você tem uma profissão, porque você está se dedicando àquele trabalho. A palavra profissão vem disso, de professar. Se você é dentista, você professa a arte de cuidar dos dentes. Se você é médico, você professa a arte de curar. Se você limpa casas, você professa a boa organização. Então a profissão vem disso, do ato de professar, de ensinar o mundo a entender o valor daquilo que você faz. Então, profissão é uma palavra muito bonita que a gente geralmente não tem noção da beleza dela no nosso dia a dia. Continuando. Aonde que eu estava? É um ato de adoração e a submissão, a pedido das quais necessária a vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção a alguém, pede para este o que pediria para si. Então, de novo, mostra quando a gente direciona uma oração para alguém, ela vai ter tanto poder quanto. E ainda é um ato de caridade muito bonito. Contudo, em virtude mesmo de sua brevidade, o sentido profundo que encerra as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizerem-na geralmente sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Então, por ser uma prece rápida, curta, simples, a gente não vê a riqueza e a profundidade dela, e o texto vai nos mostrar isso. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia se acha condicionada ao número de vezes que se é repetida. Ora,
Quase sempre és um número cabalístico, 3, 7, 9, tomada a antiga crença da superstição da virtude dos números e do uso das operações mágicas. Antigamente se confessava, o padre vinha e dizia: reze um terço, reze tantas ave-marias, como se fosse a quantidade que fosse mudar alguma coisa e não a qualidade da emoção posta ali naquele momento de oração. Para preencher o que é vago, a concisão desta prece deixa na mente a cada uma de suas proposições aditamos, aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles. Então foram os espíritos que ditaram essas reflexões e, diríamos assim, adições sobre o significado do Pai Nosso. Conforme, pois, as circunstâncias e o tempo de que disponha, poderá aquele que ore dizer a oração dominical ou na sua forma simples ou na desenvolvida. Então, você pode fazer a oração normalmente ou fazer a oração pausando a cada uma das frases para você refletir o que você sente com ela. Primeiro de tudo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ó, o primeiro enunciado que nós temos no Pai Nosso. Bora ver tudo que ele representa. Esse trecho, ele representa o seguinte: cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. Então, quando eu falo Pai Nosso, eu estou pedindo a Deus proteção. Que estás nos céus, ele está num local elevado. Ele não está aqui comigo nesse local sujo, denso, atrasado. Ele está no céu, ele está num local mais límpido, num local mais evoluído, como eu bem expliquei lá na palestra do livro Céu e Inferno. Santificado seja o teu nome. Santificado, algo que é santificado é algo que é colocado num patamar diferente. Você é uma pessoa qualquer. Um santo, entre aspas, seria uma pessoa que fez tantas coisas boas que ela é considerada como uma pessoa diferente no mundo, de tão bondosa que foi. Santificado é o teu nome. Então é tipo um respeito. Olha como Deus é grandioso. Eu respeito você, Deus, pela sua luz. Mas agora lendo literalmente aqui o que é dito. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de tua sabedoria, de uma prudência e de uma previdência, que ultrapassam todas as faculdades humanas. Então, mais uma vez, deixando aí claro o quanto chamar esse trecho do Pai Nosso é tipo dizer: ó Deus, eu acredito em você, eu sei que você está acima de mim, e eu sei que você olha para a minha situação de um ângulo diferente devido ao seu poder e à sua elevação. Em todas as obras da criação, desde o raminho da erva minúscula e o pequenino inseto até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Então está dizendo, ó, Deus criou das coisas menores até as coisas maiores, e tudo numa complexidade que só um ser que realmente é santificado seria capaz de construir. Por toda parte, se nos depara a prova de paternal solicitude. Então está mostrando, olha, quando a gente vê tudo ao nosso redor, como é bonito, como é lindo, como é transformador, só um pai de amor daria tantas coisas para os seus filhos. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que não te glorifica, ingrato aquele que te não rende graças. Então tá dizendo aí o quanto é cego uma pessoa se achar maior que Deus, ou se achar no mesmo nível que Deus, ou duvidar da grandiosidade de Deus, porque Deus mostra até nas coisas mais simples que ele é grandioso, que ele merece estar nos céus, que ele merece ser santificado e que o nome dele, aquilo que ele é, aquilo que a gente não pode nem definir numa palavra, porque ele é inefável, é exatamente toda a sua essência e todo o seu poder. Então, toda vez que você fala Pai Nosso que estás no céu, você está dizendo isso com intensidade. E aí você vai lá e afirma: venha o teu reino. O que é que isso significa? Isso significa que, olha Deus, eu tô aqui embaixo, mas eu quero que você venha aqui, junto de mim nesse momento e me dê forças para vencer as dificuldades que eu estou vivenciando no teu reino.
venha o teu reino. Então, que a tua glória venha de lá dos céus para mim, me encha de esperança, me encha de energia, de confiança, de poder e me transforme como indivíduo. E aí vem cá o simbolismo. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria, e que lhe dariam a felicidade, se eles as cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam em vez de se maltratarem com o que fazem. Então tá dizendo aqui, ó, se a gente tivesse realmente consciência de que Deus é tão poderoso, de que Deus é Deus, a gente respeitaria mais a criação dele. Por exemplo, vamos dizer que você é uma criança pequena e você conhece o poder dos seus pais e você sabe que se você fizer alguma coisa de errado, você vai apanhar dos seus pais. Você ia bagunçar a casa, você ia sair quebrando tudo, você ia sair destruindo os móveis e fazendo coisa errada nessa casa? Não, porque você sabe que teriam consequências e que provavelmente quando seu pai ou sua mãe visse, ele ia lhe encher de tapa, ou então ele ia lhe dar uma bronca, ou então lhe dar algum tipo de castigo, certo? Então, por que a gente vem para esse mundo? A gente queima as árvores, a gente destrói a natureza, a gente maltrata animais, a gente tira a vida de pessoas que a gente deveria cuidar e a gente vive de uma forma como se todos nós não fôssemos irmãos, sendo que nós somos. Se na sua casa você não ajuda seu irmão, não cuida dele, não fortalece ele, como é que seu pai fica e sua mãe? Ó, ajude seu irmão, cuide do seu irmão, viu? Epa! Não trate assim o seu irmão. Mas a gente vive aqui no mundo. Todos vocês que estão me ouvindo são meus irmãos. E às vezes a gente não se trata com esse nível de carinho, de respeito e de relação de confiança. Será que Deus estaria feliz vendo a forma com que nós estamos nos relacionando no reino dele? E aí continua. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar tais fatais consequências. Então, a lei de causa e efeito está aí. Tudo que a gente faz, entre aspas, quando Deus não está olhando, ou quando nossos pais não estão olhando, uma hora retornam para a gente pela nossa própria lei de causa e efeito, pela própria lei de karma e dharma, e sim, a gente paga todas as consequências. A questão é que a gente se faz de inocente e quando a vida vem lá nos dar as suas bofetadas, devido o que a gente mesmo fez de errado, a gente quer dar uma de inocente e ficar, oh meu Deus, por que minha vida é tão difícil? Oh meu Deus, por que minha vida é tão dolorosa? Eu não fiz nada de mal, eu sou boazinha, eu sou bonzinho, oh Deus tenha piedade de mim. E aí continua. Desde ao bruto o instinto. Deste ao. Ah, eu tava lendo errado. Deste ao bruto o instinto, que lhe traça o limite necessário, e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das suas tais leis que pessoalmente lhe concernem, isso é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade de tuas ações. Então, já rebateu aqui explicando: ah, Deus está aí, vê a gente fazer mal, mas ele não toma atitude nenhuma. E aí os espíritos já vieram cá e já deram na lapada na cara da gente. Ó, Deus te deu inteligência, te deu razão, te deu a capacidade de perceber o que é algo certo e o que é errado. Você sabe que se você bater em alguém vai doer na pessoa porque você já apanhou alguma vez. Então, se você bate, você tem consciência e você tá assumindo as consequências de ter batido em alguém. Porque ninguém apanha de graça na vida. Se você tá apanhando, é porque você bateu em alguém em algum momento. Então já tira aqui a excusa de que não é Deus o responsável por, entre aspas, deixar a gente fazer o que a gente quiser. Que nós temos consciência de escolher o certo e o errado. Nós temos consciência de refletir, de pensar e de tomar a escolha certa. Então a gente não pode se eximir de culpa, não. E aí continua. Ninguém pode pretextar ignorância de suas leis. Ninguém pode fingir que não sabe o que é o certo e o que é o errado.
pois com paternal previdência quiseste que elas se gravassem na sua consciência, sem distinção de cultos nem nações. Então está dizendo aqui, ó, Deus criou inúmeras religiões. Se você não tem religião e não acredita em Deus, Deus criou a filosofia, a sociologia e vários outros ramos de inteligência que falam sobre o que é o certo e o que é o errado. Se vocês lerem, por exemplo, Ética a Nicômaco, de Aristóteles, lá tem todo um processo de moral, de virtude, do que é certo e do que é errado, que faz inveja a muito código de legislação de lei. Então, se você é totalmente ateu, mas você quer ser uma pessoa boa, tem lá Ética Nicômaco para você ler e refletir. Então, Deus, ele deu forma para todo mundo que quisesse aprender. Ele deu acesso ao conhecimento para todo mundo que queira ir atrás desse conhecimento. Se você não utiliza, se você negligencia, se você não se importa, responsabilidade sua. E depois não adianta dizer, eu não sabia. Sabia sim. Afinal, a maioria de nós cresce em países que tem algum tipo de religiosidade, que tem algum tipo de bússola moral do certo ou errado, e durante a nossa própria vida, a gente cresce geralmente numa família onde os nossos pais nos ensinam isso é certo, isso é errado. Se não ensina na casa, no colégio ensina isso é certo, isso é errado. Você só insiste em fazer o errado se você está querendo colocar sua conta em risco e quer se fingir de inocente. Ninguém pode pretextar a ignorância das tuas leis, pois paternal, previdência, distinção de cultos e nem nações. Se as violam, é porque as desprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá então a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reino das tuas leis será teu reino da terra. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento outorgado aos homens, a luz necessária que os conduz ao caminho de verdade. Então, tudo isso aí é para explicar o porquê tem um venha ao teu reino e porque nós deveríamos agir de forma respeitosa com o reino de Deus. Afinal, o planeta Terra, o universo, não é a casa da mãe Joana, é a casa de Deus e nós deveríamos ter respeito ao seu domínio, ao seu local de poder. Afinal, se fosse um rei tirano, com toda certeza todo mundo ia obedecer com medo de sofrer uma consequência. E aí vem, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nitidamente aí a lei da correspondência, lá das leis herméticas, mas bora aqui interpretar, faça-se a tua vontade. Então eu tô dizendo, toda vez que você faz um Pai Nosso, você tá dizendo, faça a vontade de Deus, não a minha. Faça-se a tua vontade. Assim na terra, aqui onde eu tô, como aí nos céus. Então, toda vez que você faz um Pai Nosso, você está entregando a Deus a decisão do que vai acontecer na sua vida. Você pode fazer um Pai Nosso pedindo algo, mas no final, quem vai decidir o que vai acontecer ou não, e se vai ser para o seu bem ou não, vai ser Deus, porque Ele tem consciência para escolher o que é melhor. Então, o que é que diz aqui? Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior não deve ser a da criatura para com seu Criador? Faze a tua vontade, Senhor. É observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. Ó homem, a ela se submeterá, quando compreender que és a fonte de toda sabedoria e que tem de ti ela nada pode, fará então a tua vontade na terra como os eleitos do céu. Como o tempo não vai dar, eu vou ler aqui rapidinho cada um dos textos, dando a minha própria interpretação e depois vocês leem. Dá-nos o pão de cada dia. Então é meio que pedindo a Deus que não nos falte nada e que Ele olhe pra gente e nos auxilie de acordo com o mérito que a gente tem, que não nos falte o pão de cada dia. Lembrando que o pão de cada dia aqui não é obviamente, apenas alimento, comida. O pão de cada dia para uma pessoa que quer conhecimento é sabedoria. O pão de cada dia para alguém que está passando por um momento difícil é carinho, é amor, é acolhimento.
O pão de cada dia pode ser qualquer coisa que esteja te faltando para você se sentir bem e feliz naquele dia. É porque o pão, lembremos, tem um significado específico lá para o cristianismo, que é o pão, seria o corpo de Cristo, seria aquilo que dá vida, aquilo que dá nutrição para a gente. Olha o tamanho, dá umas 2 páginas só do pão de cada dia. Ele continua. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Para mim, o mais importante aqui é o como. Então, Deus só vai me perdoar se eu também sou alguém que perdoa com facilidade quem me faz mal. Então, quando alguém pisa no seu calo, você perdoa facilmente, esquece facilmente e segue em frente? Ou você fica remoendo, atacando, falando mal dessa pessoa pra todo mundo, se estressando e ficando com ódio só de lembrar que a pessoa existe? Então, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Então, toda vez que você aponta um dedo para alguém, lembre-se que vários outros dedos estão voltados para você. E toda vez que você pede perdão de algo a Deus, você tem que observar se primeiro você está fazendo a sua parte nesse processo ou se você está sendo pior do que quem você está pedindo intercessão pela situação difícil. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Então tá pedindo, ó Deus, não me deixe sozinho nos momentos de dificuldade. Não me deixe sozinho nos momentos onde eu estarei sendo tentado a fazer o mal ou seguir um caminho negativo. Mas livra-nos do mal. Então tá pedindo, ó, me dê força para que eu vença os desafios, para que eu não caia diante deles. E aí continua. Que assim seja, deixando claro que a gente pede e decreta ao universo que é assim que deve ser, que a vontade de Deus é a que deve reinar e que ele sempre vai entender muito mais que a gente. Então, convido a vocês a, depois dessa palestra aqui, irem pesquisar sobre o Sermão da Montanha, conhecer essa história. Inclusive, tem uma palestra de Divaldo linda, de mais de 1 hora, onde ele explica todo o Sermão da Montanha e dá vários insights muito legais. Procurem sobre quem foi Leon Diniz, procurem sobre por que o kardecismo tem essa organização, leia o Pai Nosso e tente entender o que para você é o Pai Nosso. Quando você for fazer o Pai Nosso, não só repita palavras, coloque sentimento nessas palavras e realmente viva o Pai Nosso para que ele não seja apenas palavras, vãs palavras que saem da sua boca ou que são proferidas na sua mente, mas sem valor e sem sentimento. De resto, agradeço muito a vocês e até a sexta-feira para o nosso próximo encontro. Que o sucesso seja a única possibilidade.